Pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandra, eu sou do Simprovep, sou a presidente do Simprovep, e hoje nós estamos aqui comemorando. Hoje só faz 47 anos que existe uma lei, que é a Lei 6224, que regulamenta a profissão do propagandista, vendedor de produtos farmacêuticos no Brasil, tá? Então, por isso nós estamos aqui hoje. Em virtude desse acontecimento, nós recebemos um presente da SBTD em nome do Fernando Cardoso, uma pessoa maravilhosa, que é a Jéssica. Ela o currículo dela é pouquinho, viu, gente? Ela é executiva de educação corporativa, com especialização em equipes comerciais, liderança, coaching, carreira e inteligência emocional. Ela tem uma vivência também construída ao longo dos anos no segmento farmacêutico, em grandes empresas como o Laboratório Catarinense, a Libs, Emes, Pfizer e Abbott. E hoje ela atua como coaching, professora, facilitadora de aprendizagem e consultora na Descomplicout, é isso, Jéssica? Descomplicout, bem simplesinho, simples assim. Do jeito que fala, Lê, é isso aí. É isso aí. Hoje, então, nós vamos falar e fazer um papo bem gostoso aí sobre inteligência emocional no segmento farma, uma coisa bem dinâmica. Eu peço a vocês que, se tiverem algumas perguntas, que deixem para o final, né? Podem colocar no chat e no final a gente vai tentar responder, tá? Mas como o tempo é curto, então nós vamos tentar fazer o melhor possível, tá? Lembrando que nós fizemos os sorteios dos cursos da Prepara, que são 2 cursos da Prepara do Office 2019, 2 cursos do Master Excel Power BI e VBA da Motim, livros da SBTD, que é o livro Segredos da Mente Milionária, são 5 livros, e 10 ingressos para a palestra do Cortella, tá? Então, tudo isso, no finalzinho, eu vou mandar depois no grupo para vocês, no nosso grupo do Se Liga Rap, os nomes das pessoas, e até segunda-feira a Manu entra em contato com vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado, e que Deus abençoe a nossa profissão, e espero que vocês curtem bastante esse presente que a SBTD e o Fernandinho, juntamente com a Jéssica e o Simprovep, está oferecendo para vocês. Obrigada, gratidão. Vamos lá, Jéssica, é com você. Vamos lá, vamos lá. Nossa, olha, eu não consigo expressar a alegria em poder estar com cada um de vocês nessa data tão especial, né? A gente até se emociona de falar, né? Porque o começo da carreira de cada um aqui são pessoas muito experientes, e mesmo quem está no comecinho, se tiver alguém nos ouvindo que está no comecinho da carreira, nós sabemos o quanto que essa carreira é valorosa e nos traz tanto aprendizado, né? Aprendizados imensos para a vida profissional, mas essencialmente para a vida pessoal. A gente aprende muita coisa na indústria farmacêutica. A gente aprende a lidar com gente, a gente aprende a conversar com pessoas, a gente aprende a organizar rotinas, a desorganizar rotinas, né? A gente aprende a começar tudo de novo, né? A gente costuma dizer que na vida existem 3 grandes verdades, né? A primeira é que todos vamos morrer, a segunda é que vai existir reestruturações no mercado farma, e a terceira é que a cota sempre vai aumentar, e a gente segue dessa forma, com essas verdades tão verdadeiras do mundo farmacêutico, né? Só aquelas pessoas que vivem efetivamente sabem disso. Então, parabéns a todos, parabéns a esse grupo fantástico de propagandistas, né? De pessoas que trazem o conhecimento para o médico, que ajudam a profissão médica, né, a evoluir cada vez mais. Então, nosso papel é sensacional. Então, parabéns a cada um de vocês. É uma data muito especial, eu estou muito feliz de estar com todos vocês. Então, como a gente começa sempre se apresentando, mas eu costumo fazer uma apresentação um pouquinho diferente, né? E como que é essa minha apresentação? Bom, eu
sou uma pessoa, eu gosto de compartilhar coisas pessoais também nas minhas apresentações. Então, assim, eu sou uma pessoa muito cinéfila, muito apaixonada por cinema e muito apaixonada por série. E eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu estava assistindo um filme que se chama Comer, Rezar e Amar, e aí as meninas todas, elas vão fazer assim, tá? Eu posso ver nas câmeras. E os meninos, se fizerem assim, vão fazer porque foram obrigados a assistir por alguma menina, né? Porque não foi escolha deles, porque é um filme muito dramático, né? Um filme que tem a ver muito com o pensamento, mas assim, resumidamente, a protagonista do filme fica o filme inteiro tentando descobrir várias coisas de sua vida, e uma delas é a palavra que a define, né? Ela tenta descobrir aquela palavra que a move, que realmente traz um significado para a vida dela. Quando o filme acabou, eu fiquei pensando, será que existe uma palavra possível para que nós possamos nos definir? Uma palavra acho que é pouco, né? Mas será que existe essa possibilidade? E aí eu pensei e descobri a minha dedicação, né? Realmente, se eu for me definir para você em uma palavra, eu vou dizer isso. Porque eu sou uma filha dedicada, eu sou uma aluna dedicada, eu sou uma irmã dedicada, uma amiga muito dedicada, e realmente essa palavra movimenta a minha vida, de uma forma assim até mágica depois que eu construí esse racional. Então eu convido a cada um de vocês pensar na sua palavra. Qual seria a palavra que te define, que você consegue contar várias histórias só pensando nessa palavra? Vou te deixar com essa lição de casa para você pensar se existe. Agora, seguindo também um pouco, né? Eu sou técnica em nutrição, me formei como técnica em nutrição, eu sou farmacêutica, entrei para o mercado farma, né? Como propagandista ainda na época de faculdade, né? Quando eu fazia farmácia, e aí depois desse período cursando, né, fazendo um pouco das horas de farmácia que eu tinha que fazer logo após a faculdade, eu entrei já para a área de treinamento e desenvolvimento da indústria farmacêutica, e de lá para cá foram 17 anos trabalhando nessa área, e eu tive a oportunidade de fazer um job recente como GD. Então, eu curto muito dizer que, assim, eu fui rep, fui GD, fui treinadora dentro da indústria, né? Desse mundo que a gente faz parte, né? Então, tudo que eu sou, tudo que eu faço hoje é proveniente desse grande início na indústria farmacêutica. Depois eu comecei a fazer algumas especializações em coach e liderança, ainda na indústria farmacêutica. Em dezembro eu me desliguei deste mundo, mas é mentira porque eu não me desliguei. E aí o que aconteceu? Eu virei consultora e voltei a treinar as equipes de propaganda médica, de propaganda, né, indústria farmacêutica como consultora, vejo vocês. Então, o que a Alessandra falou de maneira muito assertiva é que quando o bichinho pica, né, Lê? Não, você não sai. Mesmo quando você sai, você não sai. Esse é o ponto, né? Não há maneira de sair, porque realmente é uma paixão e eu continuo fazendo isso, porque não tem outro braço. Eu faço outras coisas de maneira independente na minha empresa, mas o treinamento para a indústria farmacêutica ele tem um lugar especial e sempre terá, né? Então, por isso eu me apresento assim dessa forma para vocês entenderem um pouquinho de história. Agora, antes de qualquer coisa, eu quero fazer eu quero trazer vocês para uma reflexão. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Eu quero que você me responda, e aí você pode colocar aqui o seu celular para o QR Code, ou eu vou colocar no chat o link do Mente, tá? Você pode refletir o QR Code, digitar este código que está aqui, tá? Para você acessar essa pergunta ou clicar no link direto. Clicando no link vai ter essa pergunta, o que torna algumas pessoas mais bem-sucedidas que outras, na sua opinião. Você tem 3 espaços para colocar lá. Eu já vou colocar a nuvem de palavras para a gente ver o que vem aí, né? Então, o que você pensa, o que torna uma pessoa mais bem-sucedida que a outra? Por que uma pessoa é melhor e se desenvolve melhor na sua carreira, sucesso na vida, que outras pessoas? O que você acha?
né? Qual a sua opinião? Você tem 3 espaços para responder, tá? Então, mais uma vez, o link está no chat, se você quiser clicar, ou refletir o seu celular, se você estiver no computador, aqui para o QR Code e olhando aqui para esse código, digitando esse código para a gente ver o que aparece lá. Então, o que torna uma pessoa mais bem-sucedida que a outra? Ignorem esse número, não tem nenhum problema ele aparecer aqui, mas a gente já está colocando algumas palavras aqui, né? Então, a gente vê que paixão é uma das coisas, desafiar é uma das coisas, dedicação, ó, lembrando da minha palavra do coração, né? Coragem, olha lá que legal. Relacionamento, determinação, foco, resiliência, persistência, conhecimento, sim, é muito importante, né? A gente falou aqui de resiliência também, né? Então, na opinião de vocês, a gente consegue ver que o que torna as pessoas bem-sucedidas, além do conhecimento, que é muito importante, existem outras coisas, né? Existem outros pontos que vocês trouxeram aqui. Olha, superação está aparecendo várias coisas interessantes. Por quê? Olha só como é interessante, né? A gente antigamente achava que o conhecimento técnico ele era condição sine qua non, uma condição realmente determinante para o sucesso. Mas o que efetivamente faz com que as pessoas sejam bem-sucedidas? Então, vocês colocaram esses skills, a gente chama de habilidades comportamentais, mais do que o próprio conhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre como a inteligência emocional, e eu amo essa foto, né, pode equilibrar o coração com nossa razão, com o nosso cérebro, com o nosso pensamento. Isso é possível fazer? Como que a gente faz? Porque eu sei que você vai responder para mim que, Jéssica, eu já conheço esse tema. Sim ou não? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Pode abrir o áudio e me falar. Vocês já conhecem o tema? Já ouviram falar bastante? Sim, bastante. Sim, né? Bastante. Com certeza. Sim, bastante. Mas aí, a dúvida que paira, sim ou não, a gente sabe como fazer mesmo? A gente sabe como trabalhar a inteligência emocional? Tem alguém aí que sabe que tem um script bonitinho para trabalhar a inteligência emocional? Será que a gente tem? Difícil, hein? Até porque nem a gente se compreende em certos momentos da vida. Olha lá. Adoro essas definições. Exatamente. Mesmo porque... Oi, quem falou? Eu acho que tá um sonzinho que deve estar abertinho. Você dá uma olhadinha aí para mim, Ale. Pessoal, quem não for participar, só fecha o áudio para a gente não ter problemas, fazendo favor. Isso aí, só para a gente conseguir. Isso, ótimo. Quando vocês quiserem abrir, só abre o áudio, tá? Podem me interromper, fiquem tranquilos, sem problema, só para a gente evitar eco. Mas, seguindo a linha para vocês, eu quero trazer alguns dados importantes e super recentes, tá? Hoje, essa reportagem aqui, ela apareceu na Business Harvard, né? Sobre carreira, que inteligência emocional vale mais que QI alto. E aí a gente tem algumas outras pesquisas importantes, ó. Quando a gente olha a Carnegie é uma escola de negócios, tá? Americana, e ela diz que 15% do sucesso financeiro, tá? É devido ao conhecimento técnico. E 85% desse sucesso é devido à habilidade de engenharia humana, que é a capacidade de lidar com pessoas. Então, essa escola de negócios fala muito a respeito do sucesso financeiro. Olha para vocês verem como que isso tem um peso grande. Outro ponto importante, né? Quando a gente olha uma consultoria internacional, a Egon Zehnder, ela fala e ela avaliou 515 executivos
descobrindo que os mais bem-sucedidos exibiam maior inteligência emocional, independente do seu QI. Então, foram 515 executivos estudados. Agora tem um terceiro dado importante, né? Quando a gente olha, por exemplo, né, o Creative Leadership, que é um centro, né, de liderança, mostra também que as causas de um fracasso de um líder, né, eles estão relacionados com a inapetência emocional, a falta de conhecimento emocional. E aí você vai falar, Jéssica, mas a liderança. Quando a gente fala de liderança, a gente ainda está falando de pessoas. E ainda mais na indústria farmacêutica, que a gente pensa também que muitas vezes a equipe se demite do gestor e não da companhia, né? Então, a gente consegue entender que essa habilidade é muito importante, porque você, eu tenho certeza, você consegue já, tá, avaliar quando um líder tem ou não tem inteligência emocional. A gente já usa isso no na nossa conversa, tal pessoa não tem inteligência emocional. A gente já fala, né? Até porque a gente vê na televisão. Quem lembra do famigerado episódio de Will Smith no Oscar, que foi aquele furdunço todo, né? Aquela coisa. Depois eu fiz até um post, eu estava assistindo o Oscar ao vivo e foi aquele furdunço. Então, ele teve ou não teve? Ele teve razão ou não teve razão? Ele deveria ter feito isso ou não? Todas essas discussões, elas estão baseadas na inteligência emocional, né? No fato de nós termos ou não. E aí o que eu quero trazer para você é uma coisa muito importante, a definição. O grande pai da inteligência emocional é o Daniel Goleman. Na verdade, ele é um americano, né? E ele traduziu, né? Ele tem livros falando de inteligência emocional. Ele é a pessoa que trouxe a transcrição dessa definição para o que a gente conhece hoje. Então, grande parte da literatura que a gente tem é proveniente do Daniel Goleman, mas a gente tem ainda outros estudiosos, né? O Peter Salovey, o John Mayer, são outros estudiosos provenientes da inteligência emocional. E uma coisa é verdade. Quando a gente pede para definir inteligência emocional, as pessoas falam assim, inteligência emocional é controlar as emoções. Mas aí eu te pergunto, a gente consegue controlar as nossas emoções? Sim ou não? Quem me fala aí? Sim ou não? Já estou dando a dica aqui. Eu acredito que sim. Você acha que sim? Quem falou para mim que sim? É o Aguinaldo. Aguinaldo, você acha que sim? Como que você consegue controlar? Conta para mim. É o seguinte, primeira coisa, conheça-se a ti mesmo. Quando a gente já se adorei. conhece... Já tá dando spoiler da minha apresentação. Então, eu acompanho muito o livro do Augusto Cury. Ah, e ótimo! E nós, no dia a dia, nós somos bombardeados por várias situações. Situações que nos fazem bem e situações que nos mutilam, que abrem nossa janela killer. E essa janela killer, se a gente deixar se levar por essas janelas, elas impedem ela apaga toda a nossa condição de pensar positivamente, de gerir nossa qualidade, seja no trabalho, com relação às pessoas, ou na nossa vida mesmo. Então, claro, não é de uma hora para outra. É muito treinamento, é muito autoconhecimento. Se a gente não começar a treinar e desenvolver todos os dias, a gente fica assim, patinando, né? A gente não cresce. E aí, com tudo isso, a gente se deixa levar a situações mais difíceis, potencializando mais elas do que as situações boas. Excelente, excelente, Aguinaldo. Você deu uma aula, tá excelente. E eu vou pegar uma palavrinha que você falou, porque o conceito de controle, ele tá um pouquinho impreciso, e você trouxe essa palavra já para mim. A gente não consegue controlar, a gente gerencia as nossas emoções. Perfeito. Tanto Daniel Goleman quanto os outros escritores, inclusive Augusto Cury, falam a respeito do gerenciamento. Porque, veja, nós somos humanos. Partindo do pressuposto que nós somos humanos, nós temos a tendência de
de sentir coisas que às vezes nós não estamos preparados, porque uma coisa é nós treinarmos por situações que nós estamos acostumados, outra coisa é acontecer coisas que nós ainda não passamos. Como somos humanos e não temos um registro, né, na nossa cabeça, a gente pode reagir de formas diferentes. Mas a questão assim, como eu consigo gerenciar o antes? Será que eu consigo agir de forma diferente antes de acontecer? Será que eu consigo agir e gerenciar enquanto aquela emoção está acontecendo? E mais, quando a emoção aconteceu, eu perdi a mão, como eu gerencio pós de perder a mão? Porque é esse o ponto. A inteligência emocional não é só sobre o antes, sobre evitar alguma coisa. É sobre gerenciar o que está acontecendo e sobre o depois. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes ficam com muita dúvida, achando que elas precisam controlar. Eu preciso me controlar, eu preciso controlar. Nem sempre a gente consegue. Quando a gente abre a nossa cabeça para essa conceituação, a gente fica um pouco menos, fica menos pesaroso, mas a responsabilidade é a mesma. Onde a gente precisa do treino, como o Aguinaldo falou de maneira muito assertiva, o treino constante da inteligência emocional, né? Olha só que interessante, que eu adoro essa frase, e aí quem quiser já tira um print aí, porque essa daí é motivacional, tá? A Minouche Shafik, desculpa, ela é uma estudiosa, uma indiana que estuda o comportamento humano, né? Na verdade, desculpa, ela é uma economista indiana que estuda o futuro do trabalho. E aí ela enxerga, né? Ela tem uma frase muito famosa: os trabalhos eram sobre músculos, porque era exatamente o que a gente fazia antigamente, né? Hoje, nós vivemos a era do cérebro. Então, após a Guerra Fria lá de 1980, né, onde a gente teve a mudança, né, do mundo, que a gente entrou no mundo VUCA e hoje a gente vive no BANI, né? A gente está vivendo no pós-pandemia num mundo completamente diferente, mas o VUCA, ele era depois da Guerra Fria. E ele permeava, e hoje até isso acontece, a era do cérebro, que é da tecnologia, que é do aprendizado, do desenvolvimento. No futuro, os trabalhos serão sobre o coração. E aí você vai falar para mim: ah, Jéssica, mas você é coach, né? Mimimi de coach, que quer falar de coração, que quer falar de motivação. Eu adoro isso, mas não é sobre isso. Essa estudiosa economista, ela fala das conexões. Exatamente, o trabalho será a partir e continuado através das conexões, que é o que o robô não vai substituir a gente, que é o que a tecnologia não vai substituir o propagandista, que são as conexões. Eu recentemente estive fazendo um trabalho com a indústria farmacêutica e acompanhando alguns líderes a campo, e tive a oportunidade de conversar com cardiologistas, com psiquiatras, né? Alguns médicos que havia bastante tempo que eu não conversava, né? E muitos deles disseram a importância da conexão com o propagandista, a importância da visitação, seja ela qual for, seja o contato online, que ainda assim é um contato ao vivo, mais o contato presencial, mais o olho no olho, mais a troca de informação. Palavras dos médicos, tá? E a gente está falando exatamente do que o robô não vai substituir. Inclusive, para quem quiser, tem um filme no Netflix, fica aqui como dica, um filme chamado Não Olhe Para Cima. Uma pessoa que é apaixonada pelo Oscar e assistiu esse filme, ele mostra claramente que o robô vai tentar imitar a gente cada vez mais, e ele vai conseguir cada vez menos. Então, está muito claro no filme que isso não pode ser substituído. Então, isso faz parte do futuro do trabalho, pessoal, tá? É uma coisa que efetivamente vai acontecer. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper, tá? Então, olha só que interessante, quando a gente olha para o futuro. E aí, eu quero trazer para vocês um pouco do foco dos 4 componentes base da inteligência emocional.
Aguinaldo começou a falar de forma muito assertiva, né? Então, conheça-te a ti mesmo. Ele já falou o primeiro pilar, né? Tão importante da inteligência emocional. E nós temos 3 outros pontos para vocês conhecerem e saberem o quanto que isso é importante. É um pouquinho de teoria, mas não é. A gente vai falar um pouquinho de forma geral. Então, quando a gente olha para os 4 componentes da inteligência emocional, a gente está falando do primeiro, autoconhecimento. Aqui é a palavra do Aguinaldo, que falou muito bem, que é o conheça-te a ti mesmo, né? Vocês sabem que existe registrado, né, mais de 500 tipos de sentimento, muito mais. A gente nem tem noção disso. Só que uma coisa que a gente não sabe fazer e não treina para fazer é nomear os nossos sentimentos. Nós não temos muito vocabulário. Então, por exemplo, se você está numa entrevista que você já passou pela indústria farmacêutica, né? Uma das perguntas é: qual é o seu ponto a melhorar? Qual a resposta que todo mundo fala? Ansioso. Ansioso, porque tudo é ansiedade, né? Tudo é ansiedade. Então, quando eu estou desesperado, eu sinto ansiedade. Quando eu estou ali nervoso para entregar o meu número, eu estou ansioso. Quando o meu chefe vai sair comigo a campo, né? Aquela semana com o GD, com o regional, com o treinamento, com o marketing, às vezes com todo mundo junto. Sim, é uma realidade. Então, quando está todo mundo junto, o que eu sinto? Ansiedade. Porque, na verdade, eu não sei nomear. Nós somos tão pouco desenvolvidos emocionalmente que a gente não sabe nem definir. E eu vou mostrar para vocês uma roda assim bem superficial, tá? De alguns sentimentos. Olha só. Isso aqui é uma série, é uma roda de sentimentos, tá? A gente usa normalmente em algumas sessões de coaching para ajudar as pessoas a identificarem alguns sentimentos. Então, quando a gente olha para a gama de sentimentos que tem, nem a gente sabe. E vocês começaram a falar isso, né? Às vezes a gente nem sabe o que está sentindo. Não sabe. Porque a gente não tem vocabulário emocional, a gente não se conhece. A gente tem a tendência de colocar os sentimentos lá debaixo do tapete. Aí sabe o que acontece? Vem uma pandemia. E aí a gente começa a encontrar sentimentos que a gente achava que não existia. Os casais que eram fortes ficaram mais fortes e aqueles que estavam difíceis de conversar acabaram se separando. Isso aconteceu. Por que que isso aconteceu? Porque o nosso vocabulário, porque a nossa maneira de expressar não é constante, não é frequente. Inclusive no nosso trabalho. A gente foi educado lá atrás, né? Hoje mudou muito, mas nós somos educados que quando a gente chega no trabalho, a gente muda, deixa a pastinha de tudo que a gente sente de ruim lá fora, aí entra, vai trabalhar, né, com tudo que é bom ali, com aquela aura de paz, aí volta e pega todos os problemas, como se isso fosse possível, né? A gente precisa aprender a nomear os nossos sentimentos, né? Então, vejam o tanto de informação que a gente tem aqui. Então, entre confuso, rejeitado, desamparado, eu tenho inadequado, eu tenho insignificante. Olha só o quanto de sentimento diferente que a gente tem e a gente não sabe nomear. E aí a questão é a seguinte, para você se conhecer, você precisa saber exatamente o sentimento que está envolvido. Muitas vezes você se sente inadequado ou você se sente incapaz de alguma coisa. Por que que você se sente incapaz? Essa é a pergunta. Muitas vezes isso acontece porque você está com uma falta de confiança. Então, não é necessariamente incapacidade, é desconfiança em si mesmo. Porque capaz você é. Você se desenvolveu para aquilo. Vou te dar um exemplo. Você está ali apresentando o teu setor para o teu GD. E aí, quando você termina o dia de apresentação daquele acompanhamento, você fala, puxa, mas eu não falei nada que eu tinha que falar. Né? Eu me sinto incapaz. Não, você não é incapaz. Você não foi confiante. Você desconfiou de si. Esse é o verdadeiro sentimento. Então, a gente não se conhece. E a gente tem vergonha de um monte deles. Eu vou falar para você que isso é uma verdade.
A gente tem vergonha. E a gente tem vergonha de assumir até para a gente mesmo. Até numa terapia. Então, se eu não me conheço, eu não conheço os gatilhos. Eu não conheço as coisas que efetivamente podem me ajudar ou podem complicar as minhas relações. Então, a primeira coisa é você estudar cada vez mais o vocabulário emocional e se estudar cada vez mais. Entender o que você sente. E aí você pode tentar entender sozinho, porque tem muitas ferramentas legais para você fazer. Você pode fazer uma terapia, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um coach, você pode procurar um mentor. Você tem maneiras de desenvolver. Só não põe debaixo do tapete. Porque chega uma hora que o estopim acende e você explode, porque exatamente você não conhece todos os sentimentos. Então, aqui é só um exemplo para te trazer o quão rico pode ser a fisiologia, né? O sentimental humano, né? O quanto nós somos poderosos, né? O quanto a gente tem sentimento. O segundo ponto, não menos importante, é a empatia, que eu vou parar até um pouco de compartilhar e eu quero ver vocês, se alguém puder me falar, o que você acha que é empatia, hein? O que você acha que é empatia? Quem fala para mim, o que acha que é empatia? É colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, o Roberto falou. Alguém fala alguma coisa diferente? Ou completa, ou tá certo, concorda com o Roberto. Sentir o que o outro está sentindo, já li aqui no chat. Olha lá, já tô gostando. Quem quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Se me permite aí... Alô? Oi? Pode falar. Empatia é a chave que nos permite passar e conhecer conhecimentos, e essa troca é importante. A empatia é um portal. Muito legal, César, o que você está falando. Tem alguém que levantou a mão para falar. Quem foi? Fui eu. A questão da empatia é algo que eu tenho discutido muito ultimamente, para falar a verdade. Ah, que bom. A gente vê vários conceitos. Porque, assim, é muito difícil, às vezes, você entender que como você pode se colocar no lugar do outro se você não tem as mesmas experiências, as mesmas vivências, passou pelas mesmas questões. Então, a emoção você não reproduz. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas, a gente tem falado que a empatia, na verdade, é entender o momento emocional do outro. Porque entender, você pode até concordar, discordar, mas é saber que atrás daquela atitude, daquela ação, daquilo que ele diz, tem uma história que vem por trás, com uma série de sentimentos, tristezas, frustrações, alegrias, conquistas, e isso você não reproduz, porque você não viveu a mesma coisa da mesma forma, e você não interpreta da mesma forma, né? Então, de uma forma assim, um pouco mais geral, é isso que a gente chegou no entendimento, que a empatia é você entender o momento emocional do outro em cada situação, que elas são também diversificadas. Excelente, excelente. É um verdadeiro casamento, então. É um verdadeiro casamento. Aí é castigo, a definição. Né? Aí muda o tema para castigo. Aí é um castigo, ai meu Deus do céu, não. O outro tem que conhecer, tem que se entender, conhecer, é um verdadeiro casamento. Olha só, a gente, gostei muito, né, do que o Carvalho falou, eu vou chamar de Carvalho, né, porque eu acho que a família toda... Ah, vou chamar, né? Tem sobrenome peso da família, né? Então vou chamar. Então, assim, a empatia, eu gostei muito do que você trouxe. A gente tem um conceito, né, impreciso também no que diz respeito a se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. E você trouxe uma coisinha. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês que eu amo, bem curtinho, em animação, que vai referir o que eu diria sobre empatia. A gente já conversa, vem comigo. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection,
sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Fofinho, né, gente? Muito fofo. Esse vídeo, ele mudou muito a minha concepção de empatia. Eu era daquelas pessoas que falava muito pelo menos, né? Porque você traz você quer ajudar a pessoa, né? Então, assim, puxa, aconteceu isso, mas pelo menos, olha, isso aqui foi legal, a gente quer olhar os outros lados. Mas a pessoa que está num momento difícil, às vezes, da vida, ela não está preparada para olhar para esses outros lados ainda. Ela precisa sentir a dor, né? E existe momento para tudo, né? Independente da tua religião, a gente sabe que a Bíblia é um livro, né? Então, independente de você acreditar ou não, mas assim, na Bíblia diz, né? Há tempo para chorar, há tempo para dançar, há tempo para cantar, há tempo para tudo, né? Então, independente de religião, aqui não estou pregando nada, mas é uma maneira de você entender que há tempo para tudo. E empatia, muitas vezes, e a gente não tem o que dizer, é não dizer nada. É não tentar dizer alguma coisa, mas fazer algo que está dentro do seu possível, que você pode ali tentar fazer alguma coisa bacana, né? Demais esse vídeo, a Mariana falou, tá? Depois, gente, eu compartilho com a Alessandra, se ela quiser, o link do YouTube para você ter ali o vídeo, tá bom? É um vídeo bem bacana e faz parte, no final eu vou falar das indicações ali, esse áudio faz parte de uma pessoa que eu gosto muito, que você vai poder conhecer também nessa questão de vulnerabilidade. Então, a empatia é muito relativa a esse ponto de você não querer dourar a pessoa. Então, a inteligência emocional é você saber o seu papel, né? E como você pode fazer isso da melhor forma? Estando presente, né? Porque o que a gente falou, que o Carvalho falou, é muito importante. Muitas vezes a gente não tem o mesmo sentimento. Eu consigo me colocar no lugar do outro se eu tive a mesma perda, se eu vivi a mesma coisa. Do contrário, eu me conecto com sentimentos parecidos àquilo. E às vezes eles doem de forma, muitas vezes, ou todas as vezes, de forma muito diferente. Então, a gente precisa entender isso do outro, né? Então, respeitar ali o que o Carvalho falou, né? O sentimento do outro, o momento do outro.
é a melhor forma de empatia. Então, eu acho que esse vídeo veio a calhar e ele é muito bacana por conta disso. O terceiro ponto, muito importante, né, para a gente desenvolver a inteligência emocional é a gestão das emoções. É gerir as emoções quando elas acontecem. E aí você vai falar para mim, Jéssica, muito bonito tudo isso que você está falando, né? Mas como que eu vou fazer isso? Pois é, eu vou trazer uma técnica para você. Você não estava esperando, mas eu trarei uma técnica para você pensar com relação ao gerir as suas emoções. E vou te mostrar mais ou menos como isso funciona, e eu uso muito isso nas minhas sessões de coaching, né, em todo o processo aí de desenvolvimento que eu faço com os meus clientes, mas é uma ferramenta que você super pode fazer, você pode depois tirar um print, enfim, e conseguir pensar a respeito dela, que ela é muito bacana. Então, gestão das emoções é você gerenciar as emoções quando elas aparecem. E o quarto ponto é a sociabilidade. Então, tudo bem. Eu me conheço, eu tenho trabalhado a minha empatia, eu gerencio as minhas emoções, mas aí como que é? A gente vira monge e vai ficar lá meditando com respeito a todos os monges, que eu acho maravilhoso, mas a gente vai ficar isolado, trabalhando todo o autoconhecimento, a empatia, a gestão das emoções? Não, a gente vive em sociedade. Você pode até escolher fazer isso para a sua vida, não tem nenhum problema. Mas partindo do pressuposto que a gente vive em sociedade, a gente precisa interagir esse sentimento. A gente precisa compartilhar. A gente precisa trocar esse sentimento. E aí? Aí que está o X da questão. Como que a gente pode fazer, né, para trocar para trocar essa bola, né, para me entender, me conhecer, entender o outro e trocar isso, fazer uma boa troca. E aí eu trago uma brincadeira. E se a gente viesse com o manual de uso? Se o nosso corpo fosse dividido assim, ó, número 1, número 2, e aí você aperta um botãozinho, aparece lá, ó, no número 1, eu gosto de ser valorizado com reconhecimento. Então, quando você olha o número 1 lá, você olha para a pessoa, ó, então essa daí é reconhecimento. E se o 2 fosse, não use a palavra doido comigo, hein, que eu fico bravo. Será que a gente poderia, né? A gente poderia lá ter, se você for fazer alguma brincadeira, não use palavrões que eu não gosto. E assim sucessivamente. Mas isso não é uma realidade, né? A gente não vem com manual. Eu gostaria muito, viu, de verdade, que todas as pessoas viessem com manual. Ou eu que sou cinéfila, gostaria que as pessoas viessem com um trailer. Sim, um trailer, porque aí você vê o trailer e fala, Será que eu vou ali? Será que eu vou conversar com essa pessoa? Será que eu vou aceitar este emprego? Mas não é possível, né, gente? E qual que é a nossa parte da história? É a gente contar do nosso manual, né? A gente abrir o nosso coração dentro do que é possível, dentro dos ambientes que a gente consegue fazer isso, dentro das relações que a gente constrói, com intimidade, contar mais. Falar mais, dizer mais o que eu sinto. Vou te dar um exemplo, né? Você tá lá, isso acontece muito na relação homem e mulher, mas eu tô falando da energia feminina e da energia masculina, isso também acontece em relações homoafetivas, nada tem a ver, né, com homem e mulher fisiologicamente falando, mas eu estou falando da energia. Vamos pensar num casal heterossexual, o homem e a mulher. Então, eles estão ali voltando de uma festa, tal, não sei o quê. De repente, aconteceu alguma coisa que incomoda a mulher, aquela, né, a pessoa que tem a energia feminina. E o homem, que tem a tendência de ser mais racional, aquele que tem energia masculina, pergunta, meu bem, o que aconteceu? A mulher responde o quê? Nada. E o que ele ouve? Nada. Mas o que está na nossa cabeça? As meninas já começaram a rir, os caras já estão pensando, meu Deus, é verdade. Então, o que acontece? A mulher não fala. Ela espera que ele o quê? Adivinhe. E aí nós temos problemas enormes, porque para o homem, efetivamente, não é nada. Se você responde não é nada, para ele não é nada.
E para a gente tem muita coisa. É claro que a gente pode ser menos prolixa, porque a mulher tem a tendência de fazer uma DR longa. A gente pode encurtar esse tempo? Pode ser mais objetiva, mas a gente precisa falar. Isso serve nas relações de trabalho. Na indústria farmacêutica, quando a gente tem a interação com muitas pessoas, fora os nossos clientes externos, mas os clientes internos também, chefe, marketing, treinamento, todas as pessoas. Então, quanto mais a gente troca informações, mais a gente consegue ler os nossos clientes. Então, a gente tem processos enormes para identificar o perfil do teu médico, o perfil do teu cliente, do teu stakeholder. Por que isso é importante? Porque eu preciso disso para determinar a minha comunicação de vendas. Olha aí, isso não é de agora. A gente não está falando disso agora. Treinamento de perfil comportamental de cliente teve desde que o mundo é mundo na indústria farmacêutica. Então, isso é importante na nossa vida também. Só que a gente não fala, então a gente fica esperando a bola de cristal. Isso efetivamente, pessoal, não funciona, tá? Outra coisa que nós temos a tendência de fazer, o que é? Eu amo essa imagem, necessidade de controle. A gente quer controlar tudo. E aí eu te falo, meus amigos, eu sou uma pessoa aqui que morro de medo de avião. 17 anos voando na indústria farmacêutica, ainda tenho medo de avião. Por quê? Porque eu quero controlar. Porque eu quero controlar uma coisa que eu não tenho controle, que é o avião. Eu não sou pilota, então eu quero controlar. E assim nós somos na nossa vida pessoal e profissional. Eu não acredito que o meu chefe falou isso, mas não é possível. Não é possível que aquela pessoa do marketing falou isso. Não é possível que meu esposo, a minha esposa, o meu filho falou desse jeito. Eu não me conformo. Você pode até não se conformar, mas que isso não faz parte do teu controle, não faz. E aí eu, como coach, pergunto para você, o que está sob o seu controle? Você mesmo. Você é a única coisa que está sob o seu controle direto. Todo o resto não está. Ah, Jéssica, mas às vezes acontece, eu não sou reconhecido. O que você está fazendo para ser reconhecido? Ah, eu não estou satisfeito, eu quero mudar de laboratório. A gente sabe que isso acontece muito, até porque a experiência, né, dessa equipe maravilhosa que sempre tem aí na propaganda médica é muito requisitada, né? Então, você quer mudar. O que você está fazendo para mudar? Né? Nós estamos só reclamando ou a gente, de fato, está fazendo alguma coisa para mudar? Então, esse é uma coisa de autoconhecimento que a gente precisa largar. Largar efetivamente. Tira essa necessidade de controle. Volta sempre para você. Então, quando você teve um pensamento, quando você teve alguma questão que te incomoda com relação a outra pessoa, volta para você. O que eu poderia fazer? O que eu posso fazer diferente? O que eu estou... Não tem a ver com culpa, tá? Não entenda dessa forma, de achar, eu vivi uma relação X e eu tenho culpa. Não, não é culpa, é responsabilidade. É dentro da situação, o que você pode fazer para melhorar? Não tem culpa, não estou atribuindo a culpa a você. Mas eu não tenho culpa. Tudo bem, não vamos ficar apegado em quem tem culpa e quem não tem, mas sim no como a gente pode melhorar. A inteligência emocional, pessoal, ela tem a ver com como você se gerencia primeiro, depois a interação com o outro. Então, primeiro é você, depois a interação com o outro. Vou te dar outro exemplo. Eu, como uma boa pessoa com medo de avião, vou lembrar para você uma coisa muito importante nas orientações dos comissários de bordo, né? Máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças. Puxe a máscara para tirar o ar e coloque sobre o nariz e a boca. Primeiro, antes de ajudar alguém, coloque a máscara em você para que você coloque na outra pessoa. Esse é o maior princípio de inteligência emocional da vida. Antes de você tentar salvar alguém, melhorar a relação com alguém, criticar, apontar, julgar alguém, coloca a máscara primeiro em você. Olha para você, né? E a gente está falando de um processo que é muito, né, usual na aviação. É isso que a gente ouve. Então, a necessidade de controle, ela deve estar sobre nós, né? E aí,
Eu não falei para você, né? Porque a gente tem um tempinho aqui, eu estou finalizando, mas eu também quero entrar com você em algumas dúvidas, se você tiver, e eu quero ouvir mais você também, então a gente vai deixar um tempinho no final para fazer isso, mesmo que não tenha dúvidas, né? Para que a gente possa trocar um pouquinho. E nisso tudo que eu falei para você, e a prática? Como que é a prática? Eu não falei para você que eu ia te deixar uma técnica, porque toda vez que a gente fornece, né, uma informação, conhecer não é aprender. Agir é aprender. Eu só aprendo efetivamente alguma coisa quando eu coloco em prática. Quando eu só conheço, eu não aprendi. Eu só decorei. Eu só guardei, né? E o representante sabe disso mais do que ninguém. Ele é treinado e ele aprende de fato aquilo que ele faz com o cliente. Ele executa de fato bem aquela comunicação do marketing se ele faz. Se ele não faz, ele não vai aprender. Então, tudo que você tem na sua história, de você lembrar 5 anos atrás, eu lancei o produto tal, você só sabe hoje porque você aprendeu, porque você treinou. É isso que o propagandista faz. É isso que o representante faz na frente do seu médico, na frente do seu cliente. É colocar em prática. E aqui na inteligência emocional é isso que a gente vai fazer. Eu quero te deixar, né, um pensamento bastante imersivo em como colocar em prática de uma forma bem simples a inteligência emocional em situações que a gente pode acontecer na nossa vida o tempo todo. Por quê? O Aguinaldo falou lá no começo, né, que a gente, né, precisa efetivamente aprender, que a gente precisa se desenvolver e treinar. O treino, o que que é? É a gente pensar naquilo todos os dias, em cada oportunidade. Mais uma vez, não é sobre antes de acontecer o rompante emocional. É sobre o durante e sobre o depois. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho a tua raiz de pensamento. E aí eu vou te explicar uma coisa. Olha só que interessante. A gente quer sempre atuar no nosso comportamento. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa procrastinadora. Vamos supor, tá? Eu aprendi a não ser tanto. Mas se você é uma pessoa que adia muito as coisas da sua vida, ou você é uma pessoa preguiçosa, então é difícil você marcar algumas coisas na agenda, enfim. O que que é isso? Isso é o seu comportamento. Você está se comportando como uma pessoa procrastinadora, como uma pessoa teimosa, você está preguiçosa, isso é um comportamento. E a gente acha que precisa mudar. Eu preciso fazer uma dieta. Eu estou acima do peso. Isso é comportamento, né? E a gente acha que a gente precisa mudar no comportamento. Só que antes do comportamento, a gente tem uma coisinha muito importante, que é o nosso sentimento. Então, quando você procrastina, o que você sente? Eu sinto alívio, ou eu procrastino porque eu fico com medo, eu tenho ansiedade. O sentimento que me vem para procrastinar é porque eu quero esquecer daquilo, eu quero não pensar naquilo, eu quero me livrar. Então, sentimento de livramento, de liberdade, enfim. A gente explica o sentimento. Mas então eu mudo o meu sentimento, Jéssica? Então vamos pensar em mudar o sentimento? A gente tem um passo atrás. Antes do sentimento, a gente tem uma coisinha chamada pensamento. O pensamento gera o sentimento que gera o comportamento. Então, quando a gente pensa alguma coisa, aquilo gera o sentimento e gera o nosso comportamento. Então, se você se sente livre, eu quero fazer minhas coisas, e aí, na verdade, eu estou procrastinando porque eu quero fazer coisas mais legais, eu quero sentir esse sentimento livre. O que que você pensa antes? Qual que é o seu pensamento? Eu dou um jeito quando chegar a data limite de fazer aquilo. Vamos dar aquele exemplo daquele relatório de despesa que a gente fica adiando de fazer? Aquele relatório de despesa que eu não suporto fazer. Todo mundo vai falar para mim, Jéssica, agora você está adivinhando o meu pensamento. Qual que é o meu pensamento? Quando chegar perto,
eu resolvo. E aí, quando chega perto, acontece um monte de coisa, você tem um problema, a roteirização, tudo acontece, o teu GD vai sair com você, o regional vai sair com você, o treinamento vai sair com você, aí não deu tempo, aí você não conseguiu agilizar, aí não sei o quê. A gente precisa mudar o pensamento. E como eu mudo o pensamento, Jéssica? Eu começo a pensar, bom, então, qual seria um pensamento interessante para eu deixar de procrastinar o meu relatório de despesa? O quanto antes eu fizer isso, mais livre eu vou me sentir. Então, deixa eu achar um tempinho na minha agenda para fazer um pouquinho desse relatório todo dia. Será que não vai me ajudar? Talvez vá. Eu vou sentir um sentimento de realização e a partir disso eu mudo meu comportamento. Olha só que interessante. E aí, você vai falar para mim, Jéssica, mas essa técnica ainda é difícil. Vamos traduzir. Vamos pensar numa tríade. Então, a tríade do pensamento positivo, ou a tríade positiva, é de uma das pessoas, dos coaches e desenvolvedores que eu mais amo na vida, que é o Tony Robbins. Tony Robbins é um coaching de 30, 40 anos no mercado americano. Hoje ele cobra mais ou menos $1 milhão por 4 sessões de coaching. Que pessoa maravilhosa, não é mesmo? Então, ele faz tudo isso porque ele já foi coach da Lady Di, da Oprah, do Obama e de todas essas pessoas. Mas, assim, se você tiver a oportunidade, eu não tive ainda a oportunidade de estar com ele ao vivo, mas já tive algumas inserções online. E ele realmente traz pensamentos muito disruptivos. Essa tríade ele trouxe, construiu através da inteligência emocional, pensando em muita coisa, e como que a gente pode transitar nisso. E ela vai explicar exatamente o que eu acabei de dizer para vocês com relação a comportamento, sentimento e pensamento. Então, vamos supor que você tem uma emoção, que acontece uma situação na hora da DR, na hora da discussão, as mulheres, assim, as mulheres, quando são chamadas de loucas, elas viram assim, ó, do avesso, né? E homem gosta muito de falar isso às vezes, né? Ah, você é louca. Acabou. No meio de uma discussão, a gente tá ali no meio de uma emoção louca. Os homens podem ser alguma coisa de reconhecimento, alguma coisa que pode mexer com o brio, enfim. A questão é, a tríade lá no meio eu tenho a emoção. Na sequência, eu tenho uma fisiologia. O que é essa fisiologia? Meu corpo fala. Eu começo a suar, meu coração começa a acelerar, eu começo a ficar com a boca seca ou salivar demais. A gente precisa identificar a nossa fisiologia. Quando essa emoção acontece. Porque você começa a perceber qual é o gatilho. O teu corpo fala. Tá? Então, se você não se ligou da emoção que está vindo, a fisiologia já vai te mostrar. Qual que é a outra coisa? Qual é o seu foco? Qual é o seu foco no momento da emoção? Então, se alguém me chama de louca, meu foco é na palavra louca. Tudo que a pessoa falou em volta não serve mais. Eu fico focado naquilo. E aquela emoção toma conta de mim. E como quarto momento é a interpretação. Então, veja se não acontece isso na relação. Nesse último momento, eu começo a interpretar. Nossa, tá me chamando de louca, porque ele acha que eu sou louca. Essa pessoa acha que eu sou louca mesmo, mas eu não sou louca. Ela tá interpretando uma coisa, mas eu não sou assim. Eu não faço isso tudo. Você começa a interpretar uma coisa que a pessoa nem pensou. Ela não pensou nada disso. Ela tá falando isso naquele momento. Ela falou isso naquele momento, mas aquilo te despertou. E qual é o objetivo dessa tríade? Que você mexa nos teus pensamentos, você inverta e você identifique o seu gatilho. Se você não souber na emoção quando ela tá vindo, olha para a fisiologia. Então, minha boca tá ficando seca, meu coração tá acelerando, alguma coisa tá acontecendo, nessa conversa aconteceu alguma coisa que eu não tô legal. Qual que é o foco? Foco na palavra louca. Não, vou mudar meu foco aqui. Então tá, o que a gente estava falando? Então a conversa, ele estava falando, ou ela estava falando sobre isso, sobre esse ponto, Esquece, não foca no louca, vai olhando nas outras coisas. E qual que é a interpretação? São as diversas possibilidades do que a pessoa poderia ter falado. Que você pode, inclusive, perguntar para ela, o que você quis dizer com isso?
Quando você usa essa terminologia, o que você pensa? O que te vem na cabeça? Essa é a interpretação. Pessoal, essa tríade é sucesso total. E você pode inverter e fazê-la sempre, em qualquer momento, para pensar em várias possibilidades de mudar a sua interpretação das coisas. Quando a gente muda o foco numa conversa com o gestor, por exemplo, a gente fica focado naquele feedback negativo, naquilo que ele falou para você. E tudo de bom que ele falou. E todas as coisas legais. Ah, Jéssica, mas não, essa pessoa ela não tem nada de legal. Todo mundo tem. Até os psicopatas têm. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem coisa de legal. Todo mundo pode trazer alguma coisa relevante. Todo mundo te ensina coisas relevantes, inclusive as pessoas ruins. Então, isso é a sua interpretação, tá? Então, a gente precisa entender todos esses pontos na tríade e a gente consegue transitar. Porque o grande objetivo, pessoal, qual é? É trocar os nossos sentimentos ruins pelos bons e relevantes e treinar a nossa inteligência emocional. A tríade nos ajuda a ampliar o nosso horizonte de pensamento. E é treino. Aguinaldo falou lá no começo, eu vou insistir no que ele falou. É treino. Em cada situação que você puder pensar sobre ela, em cada conversa, em cada interação sua, mude o seu padrão de pensamento. É só o seu pensamento mudando que muda sentimento, que muda comportamento. Tá? Isso serve para qualquer coisa, inclusive para vício. Ah, eu fumo. Fumar é um comportamento. Qual o seu sentimento antes de fumar? Eu sinto prazer. Qual o seu pensamento de gatilho? Que quando eu fumo, eu sinto mais calma, tal. A gente precisa mudar este foco. Só isso resolve? Não, gente. Para vícios, para manias, para coisas mentais, a gente precisa de tratamento multidisciplinar. Então, eu não estou falando que o coaching resolve tudo, mas são gatilhos legais para a gente se entender, tá? Então, isso eu estou dando exemplo para vocês de maneira geral, tá? E tem pergunta lá no chat. Isso. Oi. Não, eu ia falar da pergunta do Oswaldo. Isso, tem pergunta lá no chat. Eu só vou finalizar aqui o que eu quero deixar para você também tirar print de tela e eu já vou responder. Eu quero deixar para vocês 3 indicações que eu gosto muito. Então, vamos lá. A primeira, aquele videozinho da empatia, é um vídeo que eu vou mandar depois o link do YouTube, que é um vídeo da Brené Brown, que é essa moça maravilhosa aqui. Ela tá no Instagram, ela tem documentário no Netflix, ela tem 2 documentários no TED. Então, o poder da vulnerabilidade está no TED e o poder da coragem está no Netflix. São 2 vídeos muito legais dela, então você consegue ler a Brené. Tem muita coisa legal que ela posta e que ela compartilha. Então, o áudio é de uma das palestras da Brené falando sobre empatia. Outras 2 coisas que eu queria trazer para você é o livro Antifrágil e a Lógica do Cisne Negro. Ambos os livros você consegue baixar na internet gratuitamente, é um PDF gratuito, você consegue baixar e você consegue ler a respeito desses assuntos. Eles falam de vulnerabilidade, eles falam de inteligência emocional, eles falam de uma série de coisas muito legais para emergir mais ainda nesse assunto, tá? Eu queria finalizar, e aqui eu quero que você me ajude a ler as perguntas, mas eu vou deixando aqui meu QR Code, gente, meu QR Code para você me achar no Instagram, no LinkedIn, o meu site, né, da Descompli Coach de atendimento aí, mas eu quero que você fique... Todos os meus perfis são abertos, então se você quiser me seguir vai ser ótimo, se você não quiser você pode olhar lá todo dia, tem sempre uma coisinha legal ali para você ver, então é só você refletir o seu QR Code.